Olá, amigos, eu sou a Jé. Eu sou a Tamires do Resenhando Sonhos. E eu sou a Gisele do Audição Literária. Sejam muito bem-vindos ao Tecendo a Roda, o nosso projeto de leitura coletiva dos livros da Roda do Tempo, escrito pelo Robert Jordan. Projeto esse que cresceu e agora a gente vai passar a falar também da série que tá vindo aí pela Amazon Prime. Esse é o nosso terceiro vídeo, nós já temos vídeo no canal da Tamires e no canal da Gisele, vou deixar os links aqui na descrição para vocês acompanharem. E esse é o vídeo onde a gente vai falar sobre o elenco, sobre o casting. A gente vai falar o que a gente achou das escolhas, o que a gente espera, as diferenças que tiveram aí entre o casting escolhido e entre os personagens, né, a forma que eles foram descritos no livro do Robert Jordan. O elenco em geral tem bastante diversidade, ele tem atores com diferentes raças, nacionalidades e etnias. Isso condiz muito com o universo da Roda do Tempo, que é bem grande, vasto e apresenta várias culturas. Mas aí fica aquele questionamento, né, gente? Será que essa diversidade vai ficar limitada somente ao casting de etnia, né? A aparência desses personagens na sua origem? Porque essa tá sendo uma das bandeiras da série, né? A série tá se apresentando como uma série diversa, só que os livros do Robert Jordan pecam em outros tipos de diversidade, em outros tipos de representatividade, né? Então a gente tá com essa expectativa de ver o quanto isso vai se estender dentro da série, porque como vocês vão ver na apresentação do casting que a gente vai fazer agora, todo mundo é muito bonito, todo mundo é magro, tá? Então a gente vai ter que... O mundo do Robert Jordan é muito heteronormativo, então vamos ver se a série vai conseguir passar, né, além, ou se eles se expandiram bastante realmente nessa diversidade de etnia, porque a gente não vai conseguir ir muito além disso. Eu tô com um pensamento positivo, sempre, né? Vamos torcer. Quem será que vão ser as nossas mudancinhas? De quem será que vão ser os novos casais na Roda do Tempo, hein? Ai, eu tô muito ansiosa. Eu acho que, assim, uma coisa eu tenho quase 100% de certeza. A gente já tem um pouquinho disso na série do Robert Jordan, mas eu acho que a série vai se aprofundar nisso. Eu acho que vem muito poliamor por aí. Pois é. Sabe uma coisa que eu fico esperando? Que é aquela... Sem spoilers, tá, gente? Vai ser um negócio assim, quem pegou, quem não pegou vai ter que pegar de algum jeito, entendeu? A gente tem uma constituição de ter várias mocinhas interessadas aqui no nosso dragão, no nosso protagonista. Eu queria muito que isso mudasse, que não ficasse aquela coisa de ele pode ter várias mulheres, nananana, tarará. Então eu estou com expectativas pra ver se a série vai se arriscar nessa... Porque a gente sabe que leitor de fantasia, né, especialmente da Roda do Tempo, do Robert Jordan, a gente sabe que a maioria do público é masculino, né, e talvez o público masculino não queira ver isso. Então eu quero ver o quanto a série vai conseguir se arriscar pra trazer esse tipo de contexto pra dentro da história. Vocês vão perceber aí que vários dos atores são carinhas novas, figurinhas novas, são desconhecidas. Alguns, assim, fizeram papéis muito, assim, de coadjuvantes. Mas, por outro lado, a gente tem, sim, alguns nomes de peso, né, que vai chamar atenção. Então, a gente vai se debruçar sobre esse elenco, a gente vai fazer, inclusive, algumas especulações, sabe? Porque eu acho que tem aí alguns personagens que vão ganhar um pouco mais de destaque. E a gente vai mostrar tudo isso agora pra vocês. Bora lá! Então a primeira que a gente vai conversar é a atriz Rosamund Pike, que ela será a Moiraine. A gente sabe que essa atriz é muito conhecida pelo papel que ela fez em Garota Exemplar e quanto é importante trazer uma personagem, né, o quanto é importante trazer uma atriz com peso aqui para a série da Roda do Tempo. O que vocês esperam sobre essa atriz fazendo parte do casting da Roda do Tempo? Eu acho que esse casting da Rosamund Pike foi o primeiro sinal de que a série já ia tomar um caminho diferente, sabe? Quando eu fiquei sabendo que ela ia viver a Moiraine e que os outros personagens estavam sendo escalados atores um pouco mais desconhecidos. E agora eu acho que o pôster também ficou muito mais claro, né, pra quem ainda tava com dúvida de que talvez a gente tenha um shift aqui de protagonismo, né, porque nos livros a Moiraine, ela é uma personagem que ela tá presente numa parte muito importante da história, mas a gente sabe que o protagonismo da história não é dela, o protagonismo é de outra pessoa. E aqui na série tudo indica que ela vai ser mais protagonista dessa história, o que faz todo sentido, porque ela acaba sendo uma personagem que costura muito as relações e costura muito o caminho dos personagens dentro da trama. Então eu acho muito legal que a gente tenha uma atriz que
tem um nome forte, que se encantou também por essa história, porque eu acho que já ajuda a conduzir a coisa de uma forma diferente, porque ela ser aquela figura que tá conduzindo a história. Eu acho bem legal. Nossa, gente, eu vou falar pra vocês que eu sou muito fã de Orgulho e Preconceito e eu adoro essa atriz, sabe? Desde quando eu assistia esse filme. Então eu fiquei muito, muito, muito feliz que ela vai ser a Moiraine. Acho que o papel dela vai ser muito importante externa e internamente, né? Porque ela, como uma atriz, assim, de experiência, assim, ela vai, acho que, passar um pouco de segurança para as pessoas. Acho que faz muito sentido essa mudança de perspectiva, a gente vê ela como a figura central da história, né? E nos livros, por exemplo, ela é descrita como uma mulher de cabelos e olhos escuros, idade ali aproximadamente de 40 anos, né? Porque as Aes Sedai têm idade indefinida, então é aproximadamente. E olhar profundo, então acho que condiz muito aí com a Rosamund Pike. Acho que ela tem olho claro, só isso, mas acho que não impacta muito. Eu acho tão engraçado, né? Porque quando saiu que ela ia ser a Moiraine, né? Tem uma parte do fandom que quer que a coisa seja assim, ó. E aí todo mundo falou, não, mas tem que botar uma lente na Moiraine. Gente, vamos acalmar o coração, entendeu? É uma adaptação, gente. A cor do... Eu acho que é sempre aquela coisa que a gente tem que pensar assim. A cor do olho, a cor do cabelo, ela tá ali no personagem com algum sentido pra história? Nossa, a gente vai descobrir que pela cor do olho da Moiraine... Se não, vida que segue, galera. Vida que segue, vamos superar, pelo amor de Deus. Eu gosto muito dessa atriz como a Moiraine. Eu confesso que a primeira vez que eu vi ela, eu fiquei assim um pouco em dúvida, porque a gente tem um teaser aí que ela tá com uma roupa um pouco... estranha, assim. Duvidosa. Duvidosa pra gente que já leu o livro, a gente ficou tipo, Moiraine tá rolando aqui, executiva. Moiraine, Mas eu gostei dela, assim, da escolha dela. Além dela ser uma ótima atriz, né, de ela trazer esse peso pra história, eu acho que ela encarna a Moiraine muito bem, assim. Quando eu penso na Moiraine, lendo os livros e pensando na personalidade dela, eu consigo já associar a essa atriz. Eu acho que é uma ótima escolha e que ela vai saber levar essa personagem muito bem. Tanto que o Rafe comentou na Comic Con, né, que quando ele conversou com ela falou pra ele que ela poderia sim ser essa mulher, que ela sentia essa personagem, que ela sabia que ela podia ser essa personagem. Isso é muito legal, assim, deu pra ver na entrevista dele que ele sentiu muita confiança, sabe? Que ela passou pra ele muita confiança de que ela entendia o que a personagem queria viver, sabe? Quem era aquela personagem. Eu acho que isso passa segurança pra gente também de que... Tem uma foto maravilhosa dela segurando, né, o livro da Roda do Tempo, que ela tá classuda. Ai, essa foto é linda. Eu acho que ela tem tudo pra ser uma ótima Moiraine aí. A segunda atriz que a gente vai comentar é a que vai viver a Egwene. A atriz, então, é a Madeleine Maiden. Ela participou de Dora e a Cidade Perdida. Ela é uma atriz de 24 anos, australiana, e é uma atriz não branca. E foi muito interessante, a primeira vez que eu botei os olhos nela, né, na foto dela, do que é dela enquanto atriz, e eu pensei assim, não era bem assim que eu imaginava a Egwene. E aí passou um pouquinho de tempo e eu já fiquei, não, mas tu sabe que pode ser mesmo? Tu sabe que pode ser? Eu acho que... Porque, assim, a Egwene, ela é descrita como uma personagem que é muito bela. Que tem olhos castanhos, cabelos escuros, né? E todo mundo admira muito. E eu acho que essa atriz, ela tem uma beleza diferente. Que não é uma beleza comum, sabe? Ela tem um traço de rosto diferente que pode ajudar a ressaltar esse destaque que a Egwene costuma ter quando ela circula, assim, entre os personagens. O que vocês acharam? Eu acho que a gente é muito, sim, influenciado pelo padrão que a sociedade impõe na gente. Então ela também não era o que eu esperava. Mas, assim, passou muito pouco tempo pra eu abraçar a ideia. Passei a acompanhar a atriz, lógico, né? Segui no Instagram, no Twitter, tudo. Na hora que foi divulgado, já procurei tudo e, assim, eu me encantei bastante sobre ela e tô muito, muito, muito empolgada pra ver ela como Egwene. Eu confesso que eu não vejo muito ainda ela como Egwene. Não é nem na questão física que eu digo, e sim porque pelas fotos que a gente viu deles gravando e pelo que a gente acompanha dela no Instagram e no Twitter, eu vejo que ela é muito animada, ela é super carismática e eu não acho a Egwene uma pessoa carismática. Então eu acho que a minha questão... mais na personalidade, assim, do que exatamente nas feições físicas.
Pra mim... Mas é por isso que ela é uma atriz, Jéssica. Ela vai interpretar outra personalidade que não é a dela. Eu sei, mas é que como a gente ainda não viu nada, assim, a gente ainda não teve nenhum teaser dela interpretando, eu acabo associando a pessoa dela, né, a pessoa real dela, a Egwene personagem. Daí eu penso que elas não combinam. Mas eu sei que isso vai passar, gente. Eu sei que quando começar a série vai ser ótimo, eu tenho confiança nesse cast inteiro e é isso. Já o Randy, então, vai ser interpretado pelo Joshua Stradowski, então, ele que é ator e modelo holandês de 26 anos. Ele atuou em diversos curta-metragens, também atuou bastante no teatro. Esse ator é um nenê, ele é muito bonitinho. Bonitinho não, eu achei ele muito bonito. E, assim, no momento em que eu soube desse cast, eu acho que de todos, assim, de início, o dele foi o que eu fiquei mais... será que vai rolar? Porque Randy é uma figura central ali da história. E no período em que eu estava lendo a história, Randy, assim, tem uma figura muito potente, um pouco arrogante, assim, pra história. E aí, que nem a Jé fez, sabe? Eu olhei pra aquele ator ali, que é um nenê, e falei, meu Deus, será que ele vai conseguir interpretar Randy, né? Mas a gente precisa botar um pouco mais de fé aí nesses atores, nessas atrizes, e aí vai. Ao contrário da Gia, eu comprei esse ator logo de início. Pra mim, ele é o Randy. Pra mim, faz todo sentido. Quando eu vi a primeira foto dele, eu já associei a tudo que eu tinha lido e de como eu imaginava esse personagem. Eu acho, sim, que ele vai conseguir trazer toda essa arrogância, né? Toda essa teimosia que o personagem tem nos livros. Pra mim, assim, casou muito bem de todos os personagens, tirando a Moiraine, que pra mim, né, nasceu pra ser interpretada pela Rosamund Pike. Eu também gosto muito, muito desse ator. Eu acho que ele combina super bem com o Randy. Eu fico no meio termo, tá, gente? Eu acho que ele tem um perfil interessante pra ser o Randy, porque o Randy ele é descrito como um super alto, ele tem quase 2 metros de altura, olhos cinzentos azuis, um cabelo escuro avermelhado, que é um pouco diferente, né, do cabelo da estética desse autor e tal. Só que ele é um personagem que ele sofre muitas mudanças ao longo dos livros. E não é agora no começo que me preocupa esse ator, é um pouco mais pra frente. Porque por mais que o tempo da história se passe pouco tempo, a gente sente um envelhecimento do Randy nas páginas muito rápido, né? E eu não sei se a gente vai conseguir sentir... Eu não sei se eu vou conseguir acreditar, porque assim, conforme a história ia andando, e até as fanarts, elas vão envelhecendo um pouco o Randy, além dos 2 anos e pouco que é onde se passa a história, tá? Então, eu não consigo visualizar tanto isso nesse ator ainda. Eu não sei como é que eles vão fazer essa contagem de tempo. Eu não sei se eu vou acreditar na figura que o Randy precisa trazer se ele seguir com essa carinha novinha, bonitinha dele, tá? Eu acho que vai ter que precisar dar uma incrementada aí, não sei. Eu acho muito neném ainda, como a Gisele falou, pra trazer toda aquela postura que a gente tem mais pra frente na história. Tem fanart que o Randy tem 40 anos. Então, assim, gente, eu acho que tem que ser um ator bom, sabe? E eu espero que ele seja um ator bom, porque não dá pra ter todas essas transições que o ator tem. E, por exemplo, essas transições a gente vê... O livro 1, ele é um nenê. No livro 2, a gente já tem um impacto. O livro 3, ele já tá diferente. No 4, é praticamente outra pessoa. Só que a série, ela vai ser gravada, ela vai ser apresentada num período mais curto do que os livros, né? Então, a gente tem o livro 1, o livro 2. O que vai resultar na primeira temporada, talvez, sabe? Então, eu acho que ele precisa ser um ator muito bom pra poder entregar o que o Randy é. O próximo ator é o Marcus Rutherford. Ele tem 26 anos, ele também é um ator não branco e ele vai ser o responsável por interpretar o Perrin. O Perrin é um amorzinho de pessoa, tá? Um dos meus personagens preferidos aí da Roda do Tempo. E eu fiquei feliz também de ver esse personagem. Assim que eu bati o olho, eu pude ver o Perrin nele. E eu acho, assim, que também... Assim, eu não acho que ele se parece tanto quanto os demais. Mas eu consigo ver o Perrin fofinho nesse ator, sabe? Eu não sei se vocês sentiram isso. Eu acho, assim, que esse foi o personagem que eu botei o olho e eu senti a maior estranheza, assim. Porque as fotos que saíram dele, ele tava com uma cara brabona, assim, né? Fazendo carão e tal. E eu, nossa, o Perrin tão fofinho. O que rolou? Por que ele tá me encarando desse jeito, como se eu tivesse feito alguma coisa pra ele? Mas eu gostei bastante que ele é um personagem, né, que é um ator não branco. Eu acho que pode dar
uma pegada bem legal pra esse personagem, que é um personagem que tem uma ética, né? Uma moral muito pura, né? Ele é um personagem que sempre tá pensando nas consequências dos atos dele, no que ele tá fazendo. Ele pensa e repensa o que ele tá fazendo. E eu acho que isso é legal, porque pode trazer uma aura diferente pro personagem também. E eu acho que, na verdade, o próximo que a gente vai falar é o Matt, né? Mas os três juntos eu acho que tem um contraste muito bom. Que da descrição deles nos livros eu não senti tanto isso, mas no casting eu senti, a gente sente a personalidade dele quando a gente tá lendo, né? Mas no casting eu consegui sentir muito uma diferença entre os três, e eu gosto que eles sejam bem diferentes, assim. E eu já fiz a minha paz com esse ator também, eu já tô achando que vai dar tudo certo com ele. E é isso, já tô comprada. O Rafe, que é o showrunner, ele é muito próximo, assim, dos fãs, né? Eu acredito que os fãs devem encher muito o saco dele, mas ele é bastante próximo, então direto ele faz um QIA lá, pergunta e resposta, tanto no Twitter quanto no Instagram. E ele falou que o Perrin tá sendo o personagem mais desafiador pra ele, porque o personagem, ele é muito introspectivo, ele é muito fechado, e é muito mais fácil a gente compreender ele através dos livros, porque a gente tem acesso aos pensamentos dele. Enquanto que na série tá sendo um desafio adaptar isso. Porém, segundo o Rafe, né, o Marcus Rutherford, ele exala Perrin a cada minuto, o que facilita as coisas. Então, fiquei ainda mais empolgada com isso. Só a título de curiosidade, gente, a descrição do Perrin nos livros é que ele tem cabelo castanho grosso encaracolado, tá? Olhos inicialmente marrom escuros, tá? E que ele tem uma constituição forte. Ele é só um pouquinho, ele acho que é quase uns 10 centímetros mais baixo que o Randy, mas ele também é um personagem que vai sofrendo mudanças ao longo do caminho. Porém, esse é um ator que eu boto o olho e eu já consigo pensar nas mudanças à frente, que foi uma coisa diferente do que eu senti e comentei aqui com vocês sobre o casting do Randy. E aí, como eu comentei, então, nosso próximo aqui é o ator que vai viver o Matt, que é o Barney Harris. Ele é um ator britânico de 24 anos. Ele estreou em curtas Starboy, It's Me e outros filmes e séries. E esse aqui é o contrário do Randy. E do Perrin, eu botei o olho, pra mim ele é Matt da cabeça aos pés, até o olhar, assim, aquela coisa meio... aquele olho meio de vergonha, malandrinho, né? Assim, sem vergonha, entendeu? Pra mim é Matt da cabeça aos pés. Assim, só não vai me convencer se a atuação não for boa, porque, olha, a cara já tá escrita. Sim. Eu também acho que ele é Matt da cabeça aos pés. Eu espero que ele me faça passar raiva do mesmo jeito que o Matt me faz passar raiva nos livros. Eu estou contando com isso, porque esse personagem é um personagem bem difícil pra mim, tá, gente? Se vocês acompanharam o Tecendo a Roda, vocês sabem, então eu espero passar tanta raiva como eu passo lendo os livros. Eu acho que ele é bem o que a Tami falou, assim. As pequenas coisas que eu vi deles, o olhar dele, eu já consigo bater o olho e falar: esse menino vai me dar trabalho. Então eu tenho certeza que vai ser ótimo, assim. Eu acho que foi uma ótima escolha. É uma raiva saudável, gente. E assim, pra quem tá curioso, nos livros ele é descrito com olhos castanhos, que muitas vezes brilham com travessura, e cabelo castanho, que é longo o suficiente para chegar ao seu colarinho de casaco. É descrito como magro e o mais baixo dos três garotos, tendo 1,80. Socorro, esse povo de 2000 é muito alto. Eu fiquei com a melhor personagem. A Nynaeve, então, vai ser interpretada pela Zoe Robbins. Então, ela é uma atriz da Nova Zelândia que tem 28 anos. E ela já fez, então, Power Rangers. Eu não lembro qual que era a edição. Acho que era Ninja Steel. Ela era Power Ranger branca, então. E ela fez ali uma aparição na série As Crônicas de Shannara. E aí, eu não assisti a série. Eu não sei se alguma de vocês assistiu, né? Mas logicamente, eu fiquei muito empolgada também com o cast dela. Também é outra personagem que eu fiquei bastante impactada, mas quando eu vi ela, gente, eu falei, amei! Gente, não era como eu imaginava, mas eu amei. Assim, foi bem de imediato que eu achei ela linda e falei, meu Deus, só quero saber agora se ela sabe fazer carão e sabe puxar trança. Bom, a Gisele não conta. Quando a gente chega na Nynaeve, a Gisele não conta pra absolutamente nada, tá, gente? É óbvio que ela ia amar tudo dessa personagem, é óbvio que ela ia amar a atriz, porque é a preferida dela, essa personagem é a preferida da Gi. Mas eu gostei também, eu espero que ela faça, assim,
as caras que a Nineve faz, sabe? Porque a Nineve é uma personagem que tá sempre muito emburrada. Ela tá sempre emburrada, ela tá sempre brava, ela tá sempre puta com alguma coisa. E eu espero que ela consiga fazer essas caras assim, puxar a trança, igual a gente falou, porque pelas fotos que eu vi dela, é a mesma coisa que eu falei sobre a Egwene. Pelas fotos que eu vi dela, ela é tão fofinha, sabe? Ela é tão amorzinho, e a Nina não é uma personagem amorzinho, tá, gente? Ela não é. Então eu espero que ela saiba fazer aí. Eu acho que no Instagram dela tem várias fotos dela já fazendo carão, assim. Então eu acho que se ela trouxer bem esse traço da personalidade da Nynaeve, de ser um pouco mais fechada, de ter esses rancores, né? Essas coisas que cercam toda essa personagem, eu acho que performa muito bem, sim. Na descrição do livro, ela tem olhos e cabelos escuros, tá sempre com a sua trança, que ela tá sempre puxando a trança. Gente, vocês vão entender a puxação de tranças. Olha, se não lê o livro... Tem uma coisa que eu quero que a Nynaeve faça, é puxar a trança, porque eu já vi essa menina puxando tanta trança no livro, que se não puxar a trança na série, vai ser o que eu vou ficar reclamando, que não tá puxando a trança, tá? E ela é descrita como baixa e magra, tá? Então, eu gostei bastante desse casting, eu acho que ela e a Egwene, elas têm algumas semelhanças, mas ao mesmo tempo elas conseguem se distinguir bastante pra gente não confundir nada na série e tal, então eu gostei que elas têm uma correlação ali, mas elas são muito distintas. Eu acho que as duas juntas vai ficar um casting feminino de impacto também. Imagina essas duas com a Moiraine no meio? Acabou, entendeu? Acabou. Na verdade, sim, eu já vou adiantar pra vocês. O casting feminino eu praticamente gostei de todas. Os meus problemas são todos com o casting masculino. Mas enfim, vamos em frente. Pra mim, Nynaeve tá aprovada. Agora eu só quero ver a puxação de trança. Puxação de trança é o tipo de fanservice que eu quero ter. Nem se for uma vezinha, assim, sabe? Pra não ficar forçado, mas eu quero. O nosso próximo ator é o Daniel Haney e ele será o Lan Mandragoran. Eu amo esse personagem, tá? Assim como a Gi ama a Nina, eu amo o Lan, tá? Eu amo esse personagem. E pra mim foi muito, muito diferente essa escolha. Eu não imaginava o Lan assim. O Daniel, ele é um ator e modelo americano, né? Ele tem descendência coreana, ele tem 41 anos. Pra mim, ele era... Principalmente porque o Lan, assim como todos os outros que eu já tinha comentado, o Lan é um personagem muito fechado e ele tá sempre muito sério, né? Ele tem um peso muito grande na história, então ele tá sempre muito sério. E eu sinto que esse ator também é muito... Ele tem uma carinha muito fofinha, muito animado. Então eu espero que ele consiga também trazer que ele consiga trazer o Lan, assim, pra série, porque... E eu ainda não senti isso nas poucas fotos e no teaser que a gente viu. Eu também não tinha imaginado o Lan assim. Na verdade, o Lan é um personagem que eu não tinha botado muito esforço em dar uma caracterização física pra ele, porque assim... Todas as fanarts que eu vi do Lan, eu não concordava com a fanart, porque ele tava sempre com sendo retratado sempre muito mais velho do que tava na minha cabeça, sabe? Então, quando esse ator saiu, e ele já saiu, né, com a foto... Eu não tinha visto o casting até muito pouco tempo atrás, tá? Porque eu vi algumas pessoas e eu fiquei tipo, eu não quero saber, porque eu não sei quando é que essa série vai lançar, eu não quero ficar com isso na minha cabeça, até que tenha um negócio assim mais certo. Então, quando saiu a foto dele já caracterizado, né, que ele já tava usando um pouco já tava como Lan, eu olhei pra ele e eu pensei, nossa, esse tá tão... Mesmo eu não tendo criado uma figura desse personagem específico, ele tá tão mais próximo do que poderia ser do que eu via vendo nas fanarts dele. Então eu gostei bastante. Esse personagem, ele tem um feat na série, né, que eu acho que vai ser muito divertido também. Eu acho que acaba casando muito mais do que as fanarts que eu vi desse feat, desse chip aí. Então eu já tô até mais otimista para esse desenvolvimento também. Acho que ele e a Moiraine também vão ficar uma dupla impecável, um do lado do outro, fazendo pose, tá? Então eu gostei do Lan. Eu acho que na nossa lista aqui, talvez esse seja o ator que mais quebra o padrão do que a gente estava vendo como comum, assim, né? Que é aquele personagem alto, forte, branco, nananã, marararara. E aí a série já trouxe uma característica bem diferente pra ele, né? Do que é do livro, né? Então eu acho que, mesmo que as meninas tenham algumas diferenças, eu acho que aqui foi onde a gente teve uma escolha por caminhar por ir por um caminho diferente, né, étnico, do que a gente via nos livros, que tende a acrescentar bastante. Inclusive, ele foi um dos que mais me impactou, né, porque ele é bem diferente das fanarts. Nas fanarts a gente vê um Lan muito mais velho, cara fechada,
né? E ele é mais novo, assim, ele tem 41 anos, tá na faixa ali mais ou menos da idade do Lan, mas ele tem uma carinha, né, mais jovial. Mas eu sigo ele no Instagram também e, assim, ele posta algumas lutas que ele faz, assim, algumas coisas. Ele posta algumas coisinhas, assim, que dá pra ver como que ele é carismático, como que ele é fofinho também. Mas você vê que ele tem toda uma concentração, né, que os tipos de luta que ele pratica pede. Então, assim, me impactou bastante a princípio, mas aí quando eu passei a acompanhar ele, assim, eu curti. E como a Tami falou, acho que vai dar um contraste bem legal ali com a personagem que ele costuma interagir. Aí, o próximo ator que a gente vai comentar é Hamed Animachon, vai viver um Loyal. E aí, eu quero ver o que eles vão fazer com esse personagem na série. Porque o Loyal, ele é de uma outra raça, tá? E aí ele é super grande, ele é muito maior que uma pessoa normal. Ele tem mãos gigantes, rosto gigante, nariz gigante, tem umas orelhas, assim, bem grandes também. Então... É quase como se o Loyal, ele fosse um hobbit grande, sabe? É como se ele fosse um hobbit grandão, né? E aí a gente tem um ator que é um ator não branco, tá? Um ator inglês de 31 anos, que eu não consegui formar na minha cabeça o que eles vão fazer com esse ator pra ele passar a ser o Loyal. Se a gente vai ter uma mudança de quem o Loyal é, se eles vão fazer tudo com CGI, como é que vai ser esse personagem caracterizado, assim. Eu tô muito, muito curiosa pra ver quando aparecer as primeiras cenas. Tomara que ele já apareça no trailer, no teaser, porque eu quero muito saber o que eles vão fazer com esse personagem. Pensei que eles não fossem nem divulgar o ator que vai fazer o Loyal, sabe? E aí, quando divulgaram, eu falei, opa! E assim, por exemplo, eles falaram que a decisão foi unânime na audição. Então, talvez fizeram uma audição, assim, com um tom que ele fala, que deve ser próximo ao do Loyal ali, né? Então, eu fiquei meio, nossa, vamos ver o que vai sair disso, né? Aí nós temos mais um ator de renome, né? Como a gente falou pra vocês. A gente tem Álvaro Morte, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas ele vai ser o Logan, né? Ele é um ator espanhol, ali de 46 anos, não parece, fiquei chocada quando eu vi a idade dele, que recentemente ele interpretou o professor na série La Casa de Papel. Isso faz a gente pensar novamente que eles terem colocado um ator aí que tem um nome, que vai trazer um peso pro elenco. Pro Logan, que no início da história não tem tanto destaque, talvez aí pode ser uma mudança, né, que eles vão fazer pra série. Eu tô bem curiosa, na verdade. Eu acho que... Eu gostei, na verdade, desse ator. Eu não me aprofundei muito em pensar sobre o Logan nos livros, porque ele é um personagem que a gente vai conhecer um pouquinho mais pra frente. Ele é um personagem que tem bastante mistério em volta dele. E eu não procurei, assim, pensar muito sobre como eu imaginava ele. Mas quando eu vi que esse ator ia interpretar ele, eu consigo ver o Logan nele. No pouco que a gente sabe desse personagem, no pouco que a gente já viu dele no livro, eu consigo fazer essa associação. E eu acho, sim, que vai ser um ótimo ator e que ele vai conseguir transmitir tudo que o personagem passa. Eu achei bem interessante, tá? Eu acho que... por vários motivos. Primeiro porque eu botei o olho nele e pra mim fez todo sentido ele ser esse personagem. Eu gosto muito do contraste que ele vai ter. Pra quem tá assistindo sem ter lido os livros, tá? O Logan, ele é um suposto dragão. Então ele se autoproclama um dos dragões. E é muito importante que eu acho que é muito importante que a gente tenha uma figura mais... que passe um pouco mais de seriedade, que passe um pouco mais de experiência aqui enquanto um dragão, do que o contraste que a gente tem, por exemplo, da história da gente tá pegando 3 garotos que a Moiraine acredita que vão ser dragões, né? Então a gente tem um contraste muito grande e eu acho que é legal também pra deixar um pouco da dúvida no ar. Tá? A gente não tem tanta dúvida no livro, né? Acho que 0 dúvida no livro, mas eu acho que pra série vai ser funcional a gente ter e fazer esses contrapontos de pessoas que estão em diferentes posições.
vocês terem uma ideia, a gente começa a ter o Loguei um pouco mais presente na história de verdade a partir do 5º livro, né? Então, ter ele no começo, eu acho que já vai começar a direcionar a história para um outro caminho, para que a gente não precise esperar tanto tempo para ele se tornar, né, uma presença constante na história. Eu acho que faz muito sentido se a gente tem essa sensação, porque, querendo ou não, nos livros a gente ouve falar que esses dragões estão se autoproclamando, mas isso nunca chega a ser um grande perigo, nunca chega a ser uma grande ameaça perto das pessoas que a gente tá acompanhando. E eu acho que com esse ator escalado, um ator que a gente conhece, né, que é um ator um pouco mais, que tem ali na sua faixa dos seus 40 e poucos anos também, eu acho que vai dar um impacto bem diferente pra esse personagem, que eu acho que precisa ter na série e que não teve nos livros. Nosso próximo ator é o Alexandre Willoughby, ele será o Tom Merlin. Esse ator é o dinamarquês, ele tem 48 anos e ele atuou em Tomb Raider, Valerian e a Cidade dos Mil Planetas e O Último Reino. Eu gostei muito desse ator como Tom Merlin. Pra mim, ele se parece muito com o que eu tinha imaginado, porque Tom Merlin, ele é um personagem mais velho, né? Ele é um personagem que ele guia... Ele é muito importante aí pros nossos protagonistas, ele guia eles em várias situações. E eu sempre tive na mente que ele era, sim, um personagem com essa fisionomia, um pouco mais velho. Ele tem um olhar, assim, de sabedoria, sabe? Eu acho que o ator traz isso também muito bem, porque eu sempre senti que o personagem era assim, e assim que eu bati o olho, eu senti isso do ator. E eu acho que foi uma ótima escolha, assim. Eu acho que vai casar bem, casou bem com o que eu imaginei. Eu acho que vai casar bem, pelo que eu já vi das atuações dele, né? Dos filmes que eu já assisti com ele. Eu acho que vai casar bem ele trazendo esse personagem aí à vida. Na verdade, pra mim, eu considero esse o maior upgrade que a série fez em termos de personagem, tá? Porque o Tom nos livros, ele não é descrito como um cara bonito, um cara galanteador, e esse ator claramente né? Nos livros ele é descrito, ele tem cabelo branco, ele usa bigode, ele anda sempre meio com uma capa cheia de retalhos, super colorida e tal. Tipo assim, é como se o momento dele já tivesse passado. E eu acho que a série traz esse personagem um pouco mais galante, porque a gente tá indo pro 6º livro. Eu tenho uma teoria no 6º livro sobre esse personagem, tá? Que a gente comentou no vídeo de discussão do 5º livro. E eu acho que faz muito sentido, ainda mais sentido na minha teoria, se por causa desse personagem ter recebido um casting de um cara bonitão, entendeu? De um cara conservado ali, e da gente ter um tom um pouco mais galante e menos senhor fazendo palhaçada, sabe? O tom do livro tá com o pé na cova, porque todo mundo, assim, descreve ele como um homem, assim, que tá caindo aos pedaços. Então, quando esse Tom Merlin ele foi apresentado, eu falei, nossa! Eu falei, gente, olha, tô preparada pra ter um crush no Tom Merlin, porque ele é muito bonitão. E o Rafe até disse que fazia sentido colocar ali um ator mais novo, né? Porque por causa das acrobacias ali que o Tom faz e tal. Então eu curti bastante essa escolha aí que fizeram. Olha, Tom, tá de parabéns. E aí a gente tem o Michael McHatton pra viver o Tam Altor. O Tam Altor é o pai do Randy, tá? Este é um autor irlandês de 57 anos e ele ficou muito conhecido por interpretar o Roose Bolton em GOT, tá? Quem assistiu o GOT não tem como não saber quem foi Roose Bolton, tá? O cara causou terror lá, depois o filho também não ajudou, tá? E uma coisa interessante é que eles cuidaram pra tentar fazer um casting bem diferente, né, de GOT, não intercalar atores pra não gerar um conflito. A gente tem algumas exceções, esse personagem é um deles. E eu achei muito interessante essa escolha, porque o Tam, até onde a gente tá vendo agora nos livros, né, até onde o Tecendo a Roda foi com a leitura, o Tam não tem um papel muito relevante, assim. Ele aparece muito pontualmente e depois ele some da história. Eu tô pensando que talvez na série eles tragam esse personagem de uma forma um pouco mais presente na história, o que é bacana, pra terem escalado um ator tão conhecido, assim, né? Porque, querendo ou não, ele se tornou um ator conhecido e eu acho que vai ser um contraste interessante e eu acho que ele e o ator do Randy acabam combinando também. Então, eu acho que vai trazer uma figura... Porque, assim, na minha cabeça, o pai do Randy era uma figura sólida, assim, né? Uma pessoa sólida, mas, ao mesmo tempo, um cara
tranquilo, bom, que é um contraste muito diferente do outro papel que esse ator fez, né? Então eu tô bem curiosa pra saber como vai ser a postura, né, desse pai do Randy na série e o quão distante a gente vai estar, né, do que a gente estava vendo ele atuando em Game of Thrones. Agora que ele vai ter que mostrar aí que ele é um bom ator, né? Porque é como ir do inferno pro céu, né? Ele vai agora ser um pai bonzinho, atencioso e tal. Então, veremos. Johan Mears vai fazer Padan Fain, né? E aí, esse personagem, a gente sabe que vai ter que dar muito de si, né? Porque o próprio Padan Fain, ele é muito versátil, ele muda o tempo todo ali de característica, de personalidade, né? Parece que ele tem várias vozes ali na cabeça dele. E esse é um ator e diretor britânico, então também não branco. E ele atuou, assim, em diversos filmes conhecidos, mas também com papéis ali menores, né? Como o Efeito Dominó, O Medalhão, Falcão Negro, né? Então eu achei bastante interessante essa escolha e tô ansiosa pra ver esse Padan Fain. Vamos ver se ele vai aterrorizar a gente como ele aterroriza nos livros. Eu achei essa escolha de ator bem curiosa, na verdade, porque eu enxergava o Padan Fain na minha mente cada vez mais... Como é que eu vou dizer, assim... Eu puxando minhas referências do Senhor dos Anéis, mas ele cada vez mais Gollum, sabe? É assim, meio assim, aquela coisa que você fica... Sabe? Aquela coisa de... E aí eu fico pensando também no quanto esse personagem provavelmente vai passar por uma mudança de caracterização ao longo da série, que eu acho que vai ser legal de acompanhar, assim. Então, eu conheço o trabalho desse ator enquanto, né, dos outros trabalhos dele, eu acho que ele consegue ser, assim, bem versátil pra trazer essas mudanças, né, que vão muito de... Eu acho que é um personagem que ele é muito melindroso, assim, sabe? Ele age conforme o momento, ele tem múltiplas personalidades ali de se apresentar e ao mesmo tempo ele vai meio que se transformando devido às coisas que ele vai fazendo. Então eu achei uma escolha interessante e gostei. Depois a gente tem a Sophie Okonedo, ela será a Siuan Sanche, e essa pra mim foi uma diferença muito significativa, porque essa atriz é uma atriz britânica, né, de 52 anos, e ela é uma atriz não branca. E a Siuan é descrita no livro como uma pessoa branca. Eu sei que isso já teve uma pessoa branca de pele clara e olhos azuis. Eu sei que a gente já teve aí alguns outros atores que são diferentes da escolha, mas quando eu estava lendo, né, pra mim, eu sempre imaginei muito fortemente a Siuan assim. Não sei explicar porquê. Então, toda vez que eu lia, né, que a gente viu essa personagem, eu sempre imaginei ela tendo a pele clara, né, e os olhos claros. Então, quando eu vi a escolha dessa atriz, eu fiquei muito impactada, assim, porque foi muito diferente do que eu tinha imaginado. Mas eu acho que ela traz a Siuan, sim, que eu tinha imaginado, pelas fotos que eu vi dela em outros trabalhos que ela fez, né? Ela tem uma fisionomia séria e meio fechada, e eu acho que isso combina, assim, com o que a gente conhece da personagem. Então, eu fiquei pensando muito sobre esse casting e eu achei muito interessante porque a gente já tem uma figura muito importante, a Aes Sedai na história, que é a Moiraine. E a Moiraine é branca, olhos azuis e tal. A gente vai ter um contraste depois quando a gente adentrar melhor essa sociedade e a gente ter outras personagens que foram escaladas que também seguem um pouco essa configuração. Então eu acho muito legal que a gente tenha no topo, tá? Porque a Siuan Sanche, ela é o trono, ela é a senhora Aes Sedai, entendeu? Então eu acho muito interessante que a gente tenha esse contraste étnico também nas relações de poder dentro da série, sabe? Que essas coisas estejam alinhadas ali de uma forma a talvez essa discussão, né? Porque sempre que a gente tem personagens... a gente não sabe ainda se essa diversidade étnica ela vai ser trabalhada de alguma forma dentro da série por realocar de onde as pessoas estão vindo, sabe? Ou se é realmente para trazer um casting diverso e a questão aqui não ser... Esse debate não existir na série, o que eu acho que é bem possível, porque não faz parte da história, tá? Então, por causa disso, é importante que essa distribuição étnica ela esteja
balanceada, que a gente não tenha, a gente tem um monte de personagem não branco, mas esses personagens não brancos estão vivendo só personagens secundários, ou eles não, todo mundo que é poderoso dentro da história é branco, sabe? Então essa distribuição étnica entre as relações de poder configura a não necessidade de a gente talvez não precisar ficar falando sobre esses assuntos dentro da série, porque torna comum e natural dentro do mundo que essas coisas sejam assim, e a gente não precisa entrar nessas discussões. Então eu gosto bastante desse casting por causa disso, porque me traz essa sensação de que eles estão organizando, né, também se preocuparam em organizar esse casting dessa forma. Com certeza. E essa é uma atriz, assim, literalmente poderosa, né? Porque ela foi já indicada a melhor atriz coadjuvante no Oscar, acho que de 2005, em um filme que chama O Hotel Rwanda. E recentemente, no Emmy de 2021, ela foi indicada como melhor atriz convidada em Hatchet. Então, a gente espera muitas coisas dessa atriz. Como eu já falou, essa personagem tem toda, assim, uma posição, assim, um olhar. E eu consigo sentir isso já da atriz, sabe? E existe também esse contraponto que a Tami falou. E eu fiquei muito feliz. Tem a escalação também da atriz pequena. Eu não consegui achar o nome. Mas tem uma atriz criança que vai fazer a Siwan. Então, eu fiquei meio assim... Acho que vou trabalhar bastante essa personagem na série, hein? O que é legal, né? Porque é uma das coisas que eu pelo menos dei uma reclamada conforme li os livros, de que a gente não via tanto ela ter um papel ativo, né? Ela aparecia muito pontualmente pra mandar algumas coisas, mas ela exercendo a posição que ela exerce dentro da história como uma das maiores figuras de poder aqui, é importante que ela tenha uma presença maior, e eu acho que talvez a série consiga trazer isso de uma forma mais interessante, especialmente porque a gente vai ter flashbacks, já que existe esse casting de uma criança, né, pra viver ela mais jovem. Aqui a gente tem mais uma escalação intrigante. A gente tem a Priyanka Bose como a Lana Sedai. E essa é uma atriz aí também experiente. Ela já atuou em muitos filmes e já foi muito indicada, não só indicada como premiada em festivais asiáticos. Então também é uma atriz de peso que vai interpretar uma personagem que nos livros não tem, assim, tanto destaque a princípio. Ela começa a chegar, assim, bem de forma sutil, bem, assim, algumas pessoas nem reparam muito nela. E acho que a ideia é essa. E aos pouquinhos ela vai ganhando peso na história, né? Então talvez seja uma personagem que eles também vão trabalhar. E também foram escalados os 2 guardiões dela, né? Então... ela que é uma Aes Sedai verde, uma Aes Sedai que costuma ter vários guardiões. A próxima atriz é Kai Alexander e ela será a Min. Eu gosto bastante dessa personagem e eu acho que tem tudo a ver, assim, quando eu vi a escalação dessa atriz. Ela é japonesa-britânica e tem 30 anos. E ela é exatamente como eu imaginava a Min, assim, todas as descrições que a gente viu no livro, pra mim ela é realmente muito parecida. E eu fiquei animada com essa escalação e como ela bateu, assim, com o que eu imaginava da personagem. Eu também gostei bastante, a hora que eu botei o olho nela, pra mim, gritou a mim. A minha, ela é uma personagem que ela tem uma personalidade diferenciada, ela tem o jeito dela de olhar pro mundo, o jeito dela de se comportar no mundo, e eu acho que um dos traços da personalidade da minha é que ela tem muita personalidade, sabe? E eu acho que essa atriz, ela já consegue passar isso. Ela também é uma atriz que vem de GOT, né? Ela viveu a Filha da Floresta, que a gente vê, né, nas temporadas. Então eu acho que vai ser um adendo interessante e eu gostei bastante. Kate Fleetwood vai ser, então, Liandrin. Ela que é uma atriz inglesa de 48 anos e ela já atuou recentemente na saga Winx, que saiu na Netflix. Ela atuou também em Harry Potter e as Relíquias da Morte, Os Miseráveis. Ela também tem ali um currículo um pouquinho vasto e ela tem cara de má. Ela tem muito cara de vilã, essa atriz, e eu falei, nossa, eu adorei, ela tem muito cara de Liandrin. Eu já achei muito diferente essa escolha, porque eu imaginava a Liandrin... assim, a gente sabe que a Aes Sedai tem essa idade indefinida, mas eu imaginava a Liandrin um pouco mais nova. Então eu fiquei surpresa, assim, com essa escalação. Apesar de que eu concordo com a Gia, ela tem uma cara, assim, de má. E a Liandrin é uma personagem, assim, que vai dar um pouco de trabalho, né? A gente vai descobrir aí sobre ela mais no segundo livro.
mas eu tô aberta, assim, a todos os tipos de mudança, então... Eu achei bem legal, na verdade, ela ser um pouco mais velha, porque eu, na verdade, não gosto muito dessa apresentação da Roda do Tempo de idade indeterminada, porque parece que você não pode envelhecer os personagens, sabe? Parece que a mulher, o símbolo da mulher não pode envelhecer. Então eu acho isso um conceito interessante, mas ao mesmo tempo ele tem uma interpretação um pouco machista, se a gente for entrar do lado deles. A mulher, ela é poderosa e uma das faces dela é que ela não envelhece, porque a mulher só pode ser poderosa se ela for belíssima, né, e jovem. Então eu gosto dessa personagem aqui com um pouco mais de linhas de expressão, digamos assim, até porque a gente não sabe se eles vão manter esse conceito na série, né, a gente não sabe se eles vão manter esse conceito de... Até porque é uma coisa bem difícil de fazer, levando em consideração que os personagens, os atores vão envelhecer ao longo da série, então é muito bonito no papel, mas é praticamente impraticável numa série que vai ter várias temporadas, né? Então eu gosto de ser uma personagem que vai transparecer experiência. E a gente vai conseguir ver nela essa experiência, sabe? De você botar o olho na personagem e você, pô, essa mulher aí tá esse tempo todo aí, o que ela sabe, sabe? O quanto de conhecimento que ela tem ali por ela estar nesse local, né? Nessa instituição por tanto tempo. Porque esse conceito de a gente não saber direito as idades dos personagens, ele também dribla, né? Você precisa apresentar a personagem, você precisa dizer, não, essa fulana aí veio pra cá, não sei com tantas, pra você entender o contexto dela, a presença dela em certos lugares. Enquanto quando você... isso já tá estampado, né, numa organização que pega mulheres jovens para treinar, e aí você vai crescendo dentro dessa instituição conforme os tempos vão passando. Essa lógica é muito mais fácil de você entender a posição ali, de você, né, colocar uma linha hierárquica do que esse mistério, né, de quantos anos ela tem, a gente não sabe direito qual é o papel dela, assim. E por a gente ter a própria Rosamund Pike, né, ela já não é uma atriz super jovem, a Rosamund Pike tem seus 40 e poucos anos, ela já vai apresentar também, né, uma fronte um pouco mais alinhada, e eu acho que ela e a Liandrin acabam batendo um pouco ali em termos de feições, sendo a Rosamund parece que ser ainda um pouco mais jovem, mas eu acho que as duas regulam ali, o que vem em contraste com a Siwon. Então eu gostei bastante desse casting, e ele me sinalizou um pouco sobre isso, assim, de que talvez a gente não batesse essa mesma configuração tão indeterminada assim acontecendo na série. Bom, a gente tem vários outros atores escalados, mas a gente escolheu aí falar dos principais, né? Mostrar aí pra vocês o que a gente achou, mostrar as fanarts. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam acompanhando aí o Tecendo a Roda. Já saiu 2 vídeos no canal da Tami e no canal da Gi, estarão todos aqui na descrição para vocês acompanharem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, a gente vai ter vários conteúdos do Tecendo a Roda, se inscreva nos 3 canais, nos acompanhe aí. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e é isso, até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau!